O Brasil não acorda em crise. A crise acorda com o Brasil. Às 6 da manhã, o celular de metade do país vibra ao mesmo tempo com a mesma manchete, e ninguém tem certeza se ainda está sonhando. Felipe Neto toma posse como presidente da República. Sem thumbnail chamativa, sem edição dramática, sem botão de pular anúncio. É real. Tem faixa, tem hino, tem um país inteiro coçando a cabeça. Nos primeiros minutos, ninguém entende direito como chegou ali. Não houve consenso, não houve calmaria, não houve aquele clima solene de agora vai. O que houve foi timeline travada, grupos de família pegando fogo e uma sensação coletiva de isso não pode estar acontecendo. Mas está. Felipe entra no Palácio do Planalto com o mesmo passo decidido de quem vai gravar um vídeo de resposta, só que agora o cenário não é o quarto, é o país inteiro. No discurso de posse, ele não promete ponte, estrada ou o crescimento do PIB. Promete algo muito maior, pelo menos na cabeça dele. Acabar com a ignorância. Diz que o Brasil sofre menos por falta de dinheiro e mais por excesso de opinião errada. Afirma que governar é, antes de tudo, explicar. Explicar de novo. E explicar até todo mundo entender. Alguns aplaudem, outros já sentem uma leve dor de cabeça. Nos primeiros dias, o governo se organiza como ninguém esperava. Não tem aquela demora tradicional, aquele estamos estudando. As decisões saem rápido, rápido demais. O presidente cria uma rotina inédita. Todo pronunciamento parece um fio gigante do Twitter, só que falado, olhando sério para a câmera, com aquela pausa estratégica antes de dizer vamos aos fatos. O Brasil inteiro passa a ouvir fatos, mesmo quem não pediu. O primeiro pacote de medidas não mexe em imposto nem em salário mínimo. Ele mexe no comportamento. Campanhas obrigatórias de conscientização começam a aparecer em tudo quanto é lugar. Entre um programa e outro entra o aviso: antes de opinar, informe-se. Nos ônibus, nos aplicativos, nas escolas. Até quem só queria ver novela aprende à força o que é checagem de fonte. E aí começa o estranhamento. Porque o governo não está brigando com outros países, nem com empresários, nem com sindicatos. Está brigando com o brasileiro médio, com aquele que comenta sem ler, que compartilha sem abrir, que forma opinião pelo título. De repente, todo mundo se sente levemente acusado. E ninguém gosta muito disso. No Planalto, os ministros começam a entender que aquele não é um governo de bastidor, é um governo de reação. Uma crítica vira pauta, um meme vira pronunciamento, uma hashtag vira reunião de emergência. Não existe mais silêncio estratégico. Existe resposta. Sempre resposta. E quase sempre com tom de correção moral. O Congresso tenta acompanhar, mas sofre. Projetos de lei vêm acompanhados de longas explicações públicas, como se o país inteiro fosse uma sala de aula gigante. Deputados reclamam que são citados indiretamente em discursos. Senadores dizem que se sentem alvos. Felipe responde dizendo que quem não deve não teme. E quem teme, talvez precise estudar mais. A popularidade sobe rápido, muito rápido. Quem sempre concordou com ele se sente finalmente representado. É como se o comentarista tivesse virado presidente. Mas, ao mesmo tempo, cresce um outro sentimento, mais silencioso. Um cansaço. Porque ser governado por alguém que nunca desliga o modo debate começa a pesar. O problema aparece quando o presidente resolve fazer o que sempre fez de melhor: responder críticas nominalmente. Jornalistas são citados, especialistas são contrariados ao vivo. Opiniões divergentes viram exemplos do que não fazer. O país inteiro assiste, meio rindo, meio tenso, sem saber se aquilo é transparência ou só uma briga muito grande transmitida em horário nobre. E no meio desse caos organizado, Felipe anuncia algo que muda o clima de vez. Uma medida que, segundo ele, vai elevar o nível do debate nacional. Algo simples, educativo e completamente explosivo. Quando o texto começa a circular, até quem estava apoiando para ler com mais cuidado. Porque agora não é mais só discurso, é regra, é obrigação. E é aí que o Brasil percebe que talvez tenha subestimado o que acontece
quando alguém que sempre teve a última palavra finalmente ganha a caneta. Antes de continuar, vale aquele aviso básico. Se essa história já te deixou desconfortável, curioso ou rindo de nervoso, já sabe. Se inscrever agora evita arrependimentos depois, porque daqui para frente só piora. O anúncio cai como uma bomba, mas não explode de imediato. Ele se espalha primeiro, como tudo no Brasil. Em grupos, em recortes, em interpretações tortas. A nova medida não cria imposto, não proíbe nada diretamente, não manda ninguém para a cadeia. Ela apenas estabelece um princípio simples demais para ser inocente. Decisões públicas, campanhas oficiais e até debates institucionais passam a seguir um selo de informação responsável. Quem define o selo? Um conselho. Quem monta o conselho? O governo. Quem assina embaixo? O presidente. Na cabeça de quem idealizou, aquilo é avanço civilizatório. Na prática, o país inteiro começa a discutir quem decide o que é informação correta. O problema não está no texto, está no tom, está na convicção absoluta de que existe um lado certo, e o resto é ruído. O clima muda rápido. Não tem panelaço, não tem marcha gigante. Tem algo pior, ironia. O brasileiro começa a debochar. Memes surgem com selos colados em opiniões de bar, em palpites de futebol, em fofoca de celebridade. O governo tenta rir junto, mas não consegue. Porque pela primeira vez a narrativa escapa. Dentro do Planalto, o ambiente fica tenso. Ministros evitam falar demais. Ninguém quer ser o próximo exemplo citado em rede nacional como alguém que não entendeu o básico. Reuniões ficam silenciosas. Assessores revisam frases 3 vezes antes de deixar qualquer coisa sair. O governo, que prometia clareza, começa a praticar cautela, algo que o presidente nunca gostou muito. E então vem o efeito colateral mais inesperado. Aliados começam a desaparecer. Não porque discordam totalmente, mas porque cansam. Cansam de ter que concordar o tempo todo. Cansam de explicar para suas bases algo que muda toda semana conforme a reação online. Cansam de viver em estado permanente de resposta. A imprensa, que no início parecia curiosa, passa a ficar defensiva. Toda matéria vira potencial ataque. Toda pergunta vira provocação. Coletivas de imprensa se transformam em aulas improvisadas com correções públicas, suspiros longos e aquele olhar de "isso já foi explicado". Só que explicar não resolve quando ninguém quer ouvir. A popularidade começa a oscilar como gráfico de criptomoeda. Um dia em alta, no outro em queda. Não por escândalo, não por corrupção, mas por exaustão. O brasileiro percebe que concordar com alguém não significa querer ouvir essa pessoa todos os dias, o tempo todo, sobre tudo. E aí acontece algo que ninguém tinha previsto. Uma crise real. Nada de internet, nada de discurso. Um problema concreto, urgente, que não se resolve com thread nem com vídeo explicativo. O tipo de situação que exige negociação silenciosa, concessão, jogo de cintura. O presidente tenta agir do jeito que sempre funcionou antes. Mas agora o adversário não é um comentarista. É a realidade. As primeiras decisões não saem como planejado. As respostas vêm lentas. O tom muda. Pela primeira vez ele hesita. Pela primeira vez não tem certeza se está certo. E o país percebe, porque quando alguém constrói toda a autoridade em cima da certeza absoluta, a dúvida faz barulho. Enquanto isso, nas redes, algo curioso acontece. Pessoas que discordavam começam a sentir pena. Pessoas que apoiavam começam a ficar em silêncio. E aquele sentimento coletivo muda de nome. Já não é raiva, nem apoio. É constrangimento. O governo ainda está de pé. Nada caiu oficialmente. Mas alguma coisa quebrou. E não foi uma lei nem um índice econômico. Foi a ilusão de que governar um país é vencer um argumento. E justamente quando parece que a história vai desacelerar, o presidente resolve fazer a coisa mais perigosa possível nesse momento: dobrar a aposta. Ele prepara um pronunciamento diferente de tudo até ali. Um discurso que, segundo quem viu o rascunho, vai colocar tudo em perspectiva. Só que perspectiva, às vezes, é só outra palavra para conflito maior. O pronunciamento vai ao ar em cadeia nacional.
Não tem trilha, não tem efeito, não tem carisma ensaiado. É direto, sério, quase cansado. O presidente começa dizendo que o Brasil precisa encarar verdades difíceis, que democracia não é sobre agradar, que liderança exige firmeza. Até aí nada fora do script. O problema é o que vem depois. Ele admite pela primeira vez que errou no tom, não no conteúdo, no tom. Diz que talvez tenha falado demais, explicado demais, reagido demais. Mas logo emenda que isso aconteceu porque o país resiste a aprender. A tentativa de autocrítica dura pouco. Vira aula de novo. Vira correção. Vira aquele silêncio estranho de quando alguém pede desculpa, mas só para seguir explicando por que estava certo. A reação é imediata. Não é explosão, é esvaziamento. O discurso não irrita, ele cansa. E quando um presidente cansa o país, o problema não é mais oposição, é o relógio. Nos dias seguintes, o governo entra em modo defensivo. Projetos empacam. Alianças ficam mornas. O Congresso, que nunca gostou de se sentir aluno, passa a devolver na mesma moeda. Discursos longos, técnicos, cheios de didatismo. O presidente assiste, percebe a ironia e não acha graça. Lá fora, investidores não entendem direito o que está acontecendo, mas sentem o clima. Aqui dentro, o brasileiro começa a fazer o que sabe melhor, adaptar. Aprende a conviver com o barulho, ignora parte dele, cria apelidos, transforma tudo em piada. O governo que queria elevar o debate vira conteúdo de stand-up involuntário. E então, quase sem anúncio, quase sem drama, acontece a virada mais brasileira possível. A pauta muda. Outro assunto surge. Outra polêmica ocupa espaço. O presidente ainda fala, ainda explica, ainda corrige, mas já não é o centro absoluto da conversa. E para alguém que construiu o poder em cima da atenção total, isso dói mais do que qualquer crítica. No fim do mandato hipotético, nada está exatamente destruído. Mas também nada está como prometido. O Brasil não ficou mais educado, nem mais consciente, nem mais calmo. Ficou apenas mais experiente em perceber uma verdade antiga. Intenção não substitui habilidade. Convicção não substitui escuta. E vencer debates não ensina ninguém a governar. Felipe Neto sai da presidência convencido de que tentou. Parte do país concorda. Outra parte acha que foi demais. E a maioria só sente alívio pelo silêncio que volta aos poucos. A ironia final é simples e incômoda. Talvez o Brasil não precise de alguém que explique tudo. Talvez precise de alguém que aguente ouvir. E agora fica a pergunta inevitável, aquela que vai direto para os comentários. Você acha que ele teria sido um bom presidente? Ou só um comentarista com poder demais? Se inscreve no canal, deixa o like se essa história te fez rir de nervoso e comenta o que você faria diferente. Porque aqui a única regra é essa: opinião todo mundo tem. Governar é outra coisa.